Como é que vocês estão aí? Então, vamos, para a nossa quarta semana de aula, a nossa quarta encontro virtual aqui, para a gente, enfim, desenvolver esses conteúdos sobre política, né? A gente está numa progressão aqui, né? A gente viu um pouco de formas de governo, né? Viu um pouco da democracia, das diferenças entre as formas de governo na última aula. E agora a gente tem que entender também que a minha ideia, né, é na próxima aula adentrar no que é o Brasil, né? A gente entender de uma forma mais profunda como é que funciona a democracia brasileira. Que nem eu comentei, cada democracia, em função da cultura política e tudo mais, tem variações, né? Existem inúmeras democracias ao redor do mundo. A nossa tem as suas peculiaridades, né? E é importante que a gente entenda essas peculiaridades, porque as pessoas não entendem elas. Assim, no sentido geral, não entendem por várias razões, e uma delas é porque não se ensina, né? Em geral, quando se discute democracia, se discute num sentido muito geral, né? Democracia é isso, os valores democráticos e tudo mais. É importante entender, no sentido geral, o que é democracia, né? A gente viu um pouquinho na aula passada, mas não é suficiente. Cada democracia tem as suas peculiaridades, tem a sua forma de atuação e a nossa não é diferente. Então a gente vai ver isso na aula que vem. Só que para isso a gente tem que entender uma outra coisa, né? Que é a divisão dos poderes, né? A divisão de como é que funcionam os poderes dentro de uma república, né? De um país, né? De uma democracia. Quando a gente vai fazer isso, a gente tem que voltar e discutir um autor chamado Montesquieu, né? Montesquieu é um autor clássico, né, da filosofia política, e ele vai lançar as bases do que a gente tem hoje, que é a divisão dos poderes em três poderes, né, que é o executivo, legislativo e judiciário. Qual que era a intenção do Montesquieu quando ele pensou isso, né? Montesquieu, como sugere, né, ele era francês. E tem uma questão muito de fundo disso, porque quando estava saindo do antigo regime, saindo das monarquias e entrando nas democracias, né, que davam poderes ao povo e tudo mais, a gente tem uma transformação na sociedade. E aí, com a questão do Montesquieu, como é que a gente cria uma organização social de forma a que não exista mais autoritarismo dentro daquele poder político, de forma com que a gente não fique sujeito novamente à arbitrariedade de um monarca, né? Ou de alguma coisa semelhante a um monarca. Para tentar resolver isso, o Montesquieu cria essa relação de tripé, né? Que são três poderes, a tripartição de poderes. Porque vejam, se tem dois poderes, um poder fica entrando em conflito com o outro. Agora, quando tem três, a forma de equilibrar esses poderes, ela fica mais dinâmica, né? Ela fica mais difícil de equilibrar. Então, se dois poderes ficam contra um, aquele poder tem que ser transformado, entendem? Não fica, existe uma dificuldade em ter uma estagnação política em um modelo tripartidário, né? Porque se dois tão ruim, o outro vai ter que se calçar, né? Então é sempre um equilíbrio entre esses três poderes. Por isso que os três poderes têm que ser independentes, né? Eles não podem ter influência direta um do outro, né? Eles são independentes. E esses três poderes são o quê? É o que a gente tem: executivo, legislativo e judiciário. São três poderes independentes, tá? Vamos tentar ver o que cada poder faz, tá bom? Vamos começar com o judiciário. O judiciário, ele é responsável pela manutenção das leis, tá? Manutenção e execução das leis. Esse é o poder do judiciário. Então, o judiciário envolve os juízes, né? A casa máxima do judiciário no Brasil é o STF, né? Supremo Tribunal Federal, que é lá em cima, lá em Brasília, né? A gente tem toda uma hierarquia dentro do judiciário, né? A gente tem o STF, o STJ, né? Supremo Tribunal de Justiça, que é a casa abaixo, a gente tem os tribunais regionais, a gente tem os tribunais locais, tem toda uma hierarquia dentro do judiciário, e essa hierarquia toda ela é responsável por manter
com que o sistema jurídico funcione. Então eles são independentes, né? Um juiz, quando vai atuar, ele não pede autorização para nenhuma outra pessoa, a não ser um juiz. Ele só respeita, ele responde, tem que respeitar aqueles que estão acima dele, né? Tanto é, né, quem está acima, o poder é maior, né? Tem uma hierarquia verticalizada. Então tem as instâncias, né? Quanto mais local a instância, menos poder ela tem. Então, por exemplo, alguém é julgado por algum crime, né, aqui em Santa Maria, né? Beleza, essa pessoa é condenada. Aí o advogado vai lá e recorre. Ele vai ser julgado aonde? Vai ser julgado lá em Porto Alegre, né? Que daí seria o Tribunal do Estado, né? Aí, se o Tribunal do Estado, por exemplo, inocentar essa pessoa, ela é inocente. Por quê? Porque essa autarquia que é superior, né, que está acima, né, local, Santa Maria, regional do Estado, então é maior, né? Esse poder que é maior, ele se sobressai sobre o menor, né? Aí, digamos, lá em Porto Alegre inocenta, aí a acusação recorre, aí isso vai para o STJ, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça do STJ, né, que é maior que a do Brasil já, aí o que for julgado lá é a decisão, né? E o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, ele trata mais de assuntos quando envolve elementos constitucionais, quando tem que mudar uma interpretação da Constituição. Vocês lembram que a gente quando eu falei um pouco das monarquias, né, constitucionais, eu falei um pouco das constituições, a Constituição sempre é soberana. Então, quando a gente tem alguma questão que tem que mudar uma interpretação, e é isso que o judiciário faz, ele muda interpretações sobre as coisas, ele não altera as leis, mas ele vê formas de interpretar as leis. Então, esse é o debate interno do judiciário. Então, por exemplo, quando você tem que reinterpretar algum princípio constitucional, alguma coisa que está dentro da Constituição, e isso vai mudar uma série de outras coisas dentro do judiciário, aí é o STF que entra. É só quando é assunto constitucional, eles não julgam qualquer coisa, em geral para no STJ, tá? Claro, daí tem a Procuradoria da República também, que é um órgão separado, né? A gente tem a Defensoria Pública, existem vários órgãos dentro do judiciário, ele é bem vasto, né? Que atuam nessa ideia de manutenção da ordem jurídica, tá? E essa é a função desses diversos órgãos, tá? Isso é o judiciário, tá? Legislativo, tá? Legislativo é quem faz as leis, tá? É quem tem o papel e obrigação de fazer leis. E aí a gente tem leis municipais, leis estaduais e leis federais. E cada instância dessas tem um grupo do legislativo. Leis municipais, quem faz é os vereadores, eles que são responsáveis por fazer as leis municipais. Leis estaduais, deputados federais. E leis federais, existem duas câmaras, que é de deputados federais e de senadores. Essas duas câmaras que ficam em Brasília são responsáveis pelas leis federais, aquilo que vai abranger o país inteiro. E da mesma forma com que o judiciário, quanto maior a hierarquia nisso, né, mais força tem. Então, as leis que são produzidas lá pelos deputados federais e senadores em Brasília é muito mais forte e tem um poder muito maior que as leis estaduais, né, que são mais limitadas, e tem muito mais força que leis municipais, né? Essas coisas não podem entrar em conflito. Então, se o governo federal cria uma lei, o governo estadual não pode ir contra aquela lei, porque ela é federal, ela é maior, né? E a mesma coisa, se o governo estadual cria uma lei, os municipais não podem ir contra aquela lei estadual, porque o estadual é mais forte, ele tem mais poder, e assim sucessivamente. E aí, é assim que se constitui o legislativo. E aí, a produção de leis varia, né? Obviamente que no Brasil, não só no Brasil, mas em qualquer contexto, existem limites, né? Então, por exemplo, no legislativo, né, nos deputados federais e senadores, lá no legislativo federal,
né? O Legislativo Federal, o limite deles é a Constituição, tá? Esse é o limite que eles têm, eles não podem criar coisas que vão contra a Constituição, né? E aí quem vai analisar isso, claro que é os próprios deputados, como eu comentei já em um outro vídeo, existe a Comissão de Constituição e Justiça, né, que ela existe para que todas as leis criadas elas estejam em conformidade com a Constituição, mas também o Judiciário tem esse papel de julgar se aquela lei produzida pelo Legislativo ela está de acordo com a Constituição ou não. O Judiciário ele tem uma das funções dele é resguardar a Constituição. Ele é um protetor da Constituição. Então tudo aquilo que o Legislativo possa produzir que vai contra algum princípio constitucional, o Judiciário pode brecar, né? Então ele tem esse poder, né, de fazer isso. Então ele fiscaliza, de certa forma, o Judiciário fiscaliza o Legislativo para ver se ele está cumprindo a Constituição, né? Enfim, daí se produz as leis. O estadual ele tem uma série de restrições, ele não pode fazer uma série de leis e uma série de coisas que possam ir contra o legislativo, ele tem bem mais limites, e o municipal tem muitos limites, eles não têm uma capacidade de produção de leis muito grande. O legislativo municipal ele vai atuar mais em ações dentro do município mais pontuais, assim, de resolver alguma coisa, alterar talvez alguma tributação, né? Ele não tem um grande poder de mudança tal qual o federal tem ou o estadual tem, né? O municipal é bem mais restrito, mas é assim que funciona, tá? Então, né, deputados federais e senadores é o legislativo federal, deputados estaduais o legislativo estadual e vereadores o legislativo municipal. Beleza? E ainda a gente vai ter o executivo, que é o terceiro poder. O executivo ele tem a função de executar as coisas, executar as leis. O executivo federal é o presidente, né? O presidente da República é o executivo federal. O executivo estadual é o governador e o executivo municipal é o prefeito. Ele tem a função de executar as leis. Toda lei criada pelo legislativo, ela deve ser aprovada pelo executivo. Se o executivo não aprovar aquela lei, ela não entra em vigor. Tá? Ela não é executada. Então ele tem essa função de fiscalizar também e legitimar a legislação produzida pelo legislativo. Então essa é a função. E o executivo, claro, em alguns países que existem outras formas de governo, porque a gente dentro das democracias tem outras variações, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, aqui no Brasil, a gente tem um regime chamado presidencialismo, né? E o chefe do executivo é o presidente, assim como os Estados Unidos com o Trump, né? Os Estados Unidos, o presidente é o Donald Trump, né? Na Rússia, durante muito tempo foi Putin também, que é presidencialista. Então, países, em geral países muito grandes, em geral tem presidencialismo, né? Alguns países, por exemplo, como a Inglaterra, como a Alemanha, né? Enfim, em geral nos países da Europa, é um outro regime de governo chamado parlamentarismo, tá? E o chefe de governo é o primeiro-ministro, tá? Ele é o executivo. Aí a eleição é um pouco diferente, tá? Porque o presidencialismo, para a gente traçar essa diferença, o presidencialismo, a gente vota no presidente, né? Porque todo mundo conhece, né? Tem as eleições, todo mundo vota lá, papai escolhe o presidente. No parlamentarismo, não. O parlamentarismo se escolhe o parlamento, né? Então, vamos lá, o parlamento é uma coisa muito semelhante ao Senado, seria uma Câmara equivalente ao Senado, né? Então, se escolhe o parlamento, que seria o Senado, e dentro desse parlamento, o grupo mais votado elege, que tem mais gente, né, dentro daquele parlamento, vai eleger o primeiro-ministro. Só que, claro, o primeiro-ministro é lançado antes, então tal partido, né,
Se tiver maioria no parlamento, eles falam assim, ó, se eu tiver maioria no parlamento, né, maioria de votos dentro do parlamento, quem será o primeiro-ministro vai ser fulano, né? Se o outro partido falar, ó, se o meu grupo tiver maioria no parlamento, vai ser Beltrano. Então eles identificam quem vai ser o primeiro-ministro e quando se é eleito, esse primeiro-ministro assume a função do executivo. Então ele vira como se fosse o presidente daquele país, né? Igual aqui no Brasil, só que é uma eleição indireta, né? As pessoas não escolhem diretamente o presidente, elas votam no parlamento e o parlamento que vai eleger esse presidente. É um pouquinho diferente, né? Funciona muito bem na Europa esse modelo, né? E ele é típico de países menores, né? Com uma população geograficamente menor, né? Países grandes, não se tem no mundo país grande com parlamentarismo, né? Não existe nenhuma democracia parlamentar com países com tamanhos continentais, né? Porque seria um pouco mais difícil de ter essa dinâmica, né? Os Estados Unidos, que foi o primeiro país presidencialista, né, do mundo, ele já se constituiu e mostrou que, pelo menos para países grandes, funciona relativamente bem, né? Esses são os modelos de governo, tá, pessoal? E claro que eles interagem, né? Então, e eles se fiscalizam, né? Essa é a importância de ter separação e independência, porque o legislativo ele pode fiscalizar e tem alguns poderes sobre o executivo, né, sobre o presidente e sobre o judiciário. Então, por exemplo, eles podem, o legislativo ele pode intervir no judiciário e pode intervir no executivo em causas pontuais, eles têm essa função de fiscalizar. O judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo, e o executivo fiscaliza o judiciário e o legislativo. Os três poderes eles se fiscalizam, né? Eles têm uma certa capacidade de atuação um no outro, mas eles ao mesmo tempo são independentes em suas funções corriqueiras, né? Então, por exemplo, quando um deputado federal, um senador vai criar uma lei, ele não precisa pedir autorização para ninguém, ele simplesmente cria a lei, né? Depois de criada a lei e aprovada nas câmaras, né? Aí o presidente pode ou não sancionar, ele pode vetar aquela lei ou não, e o judiciário também pode vetar se aquela lei não estiver em conformidade com a Constituição. Então eles têm essas atuações, né? O presidente tem poder de veto, né? E ele no Brasil ele escolhe o chefe do judiciário, ele pode eleger algum chefe, então ele tem algum poder de influência lá dentro. E o judiciário, né, ele pode vetar ações do presidente, né, ou coisas que não estiverem em conformidade com a Constituição, e ele também pode vetar coisas do legislativo. Então esses poderes eles têm uma interação, eles têm uma fiscalização. E essa era a ideia do Montesquieu, quando ele constituiu essa ideia dos três poderes, que um fiscalizasse o outro para ninguém de fato mandar, né? Nenhum poder pode ter uma hegemonia, uma proeminência maior que os outros. Aí que a gente estaria sob uma ditadura de um desses poderes, né? Ditadura do judiciário, ditadura do legislativo, ditadura do executivo. Para que isso não exista, se cria esses três poderes, eles têm que ter mais ou menos a mesma capacidade de ação, o mesmo nível de poder dentro da sociedade, e aí no fundo, os três mandam e ninguém manda, né? A gente não está refém de uma ditadura, mesmo que velada, desses poderes. Então essa é a ideia por trás dos poderes e essa forma de funcionamento dos poderes dentro do Brasil. Aí na próxima aula a gente vai estudar o Brasil. A gente vai ver como que esse arranjo ele funciona dentro da Constituição brasileira, dentro da forma de operação do Brasil. A gente vai estudar algumas coisas que eu vou trazer para vocês, como presidencialismo de coalizão e outras coisas assim, tá? E além disso, pessoal, alguns dos conteúdos que eu estou trazendo aqui, a maioria deles, né, sobretudo até esse de hoje, eu não tá exatamente do jeito que eu estou falando aqui, mas até a última aula, todo o conteúdo está dentro do livro didático de vocês. Então, se vocês derem uma lida lá junto com as aulas que eu estou dando, vocês vão entender relativamente bem esse conteúdo.
Esse conteúdo de hoje e o próximo, eles não estão. Então, após passar essas aulas, vocês me enviarem os conteúdos, os resumos daquilo que vocês estão entendendo, eu vou produzir um material para vocês e vou enviar, tá? Com esses conteúdos específicos aqui para vocês terem um material escrito também de referência para vocês conseguirem estudar, enfim, discutir, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem bem, lavem as mãos, né? Fiquem em casa e nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos.